A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, Espírito Santo, obrigada, meu Deus, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade. Bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um dia diante dos nossos olhos, né? Para contemplarmos, para agradecer, para glorificar o nome do Senhor. Bom dia, Mi. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos reunidos mais uma manhã. Bom dia, Luciene. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu me apresento diante do Senhor. Consagro a minha vida ao Senhor, meu Pai. Te apresento esse ministério, consagro ele ao Senhor, porque ele é do Senhor. Apresento ao Senhor cada uma das suas filhas que já estão aqui, Pai, esperando com o coração entregue a sua palavra, todas as que vão chegar, meu Pai, os que assistirão depois também, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie os seus anjos ao nosso redor, para que todos nós, em unidade, em concordância, Pai, possamos estar reunidos em seu nome, em nome de Jesus, porque nós estamos buscando a tua presença, meu Deus. É tudo que nós mais queremos, é tudo que nós mais precisamos, é tudo de mais importante para nós, Pai, estarmos na tua presença, em meio a dias de turbulência, em meio a tantas revelações que o Senhor tem trazido para cada um de nós. O melhor lugar onde nós estamos é na presença do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem nos conduzido fielmente nos nossos caminhos. O Senhor tem nos conduzido fielmente em todas as situações que nós estamos passando. Obrigada, Jesus, pela paz que o Senhor tem preenchido dentro de nós. A paz que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, é a única paz que nos mantém com equilíbrio, que nos mantém na presença do Senhor e na presença do nosso Deus, com discernimento. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor nos ama de tal forma que nos constrange. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu zelo por cada uma de nós que cremos no Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem trazido para o nosso coração esperança. O Senhor tem colocado sobre a nossa vida bênçãos de um ânimo novo todas as manhãs. Pela sua misericórdia, Pai, nós nos levantamos todas as manhãs e estamos aqui, Pai, prontas para receber a tua palavra, para ouvir a verdade revelada através das Escrituras, Senhor. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, se revele para nós nessa manhã, que a sua palavra venha de forma assertiva a nos direcionar, a nos posicionar de novo, a nos encher, Pai, de toda a verdade e revelação que nós estamos buscando na tua presença, Senhor. Obrigada, meu Deus, é isso que eu oro e é isso que eu peço ao Senhor nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.
Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. E nesse capítulo, Paulo fala sobre o ministério cristão como um serviço em fraqueza, não como em fraqueza. É isso que ele diz, não como em fraqueza, mas com poder, com o poder de Deus. Então vamos lá. Paulo fala sobre o ministério cristão como um serviço com poder e não com fraqueza, tá? Ele destaca aqui a glória do Evangelho. O Evangelho tem poder. A glória no Evangelho quando nós buscamos e quando nós entregamos. Ou seja, quando nós estudamos, lemos, meditamos e quando nós derramamos na vida de outro. Então, mesmo em meio a tribulações, o Evangelho derrama glória sobre a nossa vida. É isso que ele nos traz hoje. É sobre isso que ele fala para nós. Ele nos ensina sobre o valor eterno da fé. A fé é o que nos mantém de pé todos os dias. A nossa fé é o que nos fortalece. É o que nos dá a visão daquilo que nós precisamos fazer todos os dias. A luz de Cristo que brilha em vasos de barro. E é o que nós temos buscado e declarado na nossa vida, não é? Que nós queremos ser vasos que o Senhor possa nos usar, para que Ele nos molde de acordo com a necessidade do reino e que Cristo seja a luz a brilhar através da nossa face. É isso que nós temos pedido todos os dias. Então é isso que nós estamos buscando. E ele fala também do foco eterno naquilo que não se vê, mas o que permanece, que é a nossa fé. Nós precisamos ter o foco naquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que é eterno, que é o amor do Senhor, que é o amor que vive em nós, que é tudo que nós fizermos com amor, serve para o reino. Não tem como servir a Deus sem amor, até porque quem não ama Jesus nem serve a Deus. Então entenda que servir ao reino é com amor, em tudo que nós fizermos sempre, em nome de Jesus. Então vamos começar a ler a primeira parte. Fala sobre os tesouros espirituais em potes de barro. Quando diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito, escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Então Paulo reafirma que o seu ministério vem da misericórdia de Deus. Essa afirmação que ele traz aqui. Que ele prega com transparência e verdade. Então ele coloca assim: o ministério dele vem da misericórdia de Deus, não de mérito próprio. Paulo reconhece que ele não é capaz de fazer nada no ministério, se não for pela misericórdia de Deus. Então ele nos ensina que nós somos dependentes do Senhor para todas as coisas, para vivermos a nossa vida, para servir no ministério, para derramar a palavra. Em tudo nós dependemos do Senhor. E ele rejeita, em palavras ele escreve, ele rejeita práticas desonestas e enganosas. E assim ele prega com transparência e verdade o Evangelho de Cristo. Então o ministério verdadeiro, ele é fundado na graça e na verdade.
não em manipulação. Não pode haver manipulação. Não pode haver manipulação de palavras, nem manipulação de poder. Hoje nós temos visto muito isso. Manipulação de situações diante de ministérios. E Paulo deixa isso muito bem claro. O ministério verdadeiro é fundado na graça de Deus e na verdade do Evangelho. Não só na verdade palavra falada, não, na verdade na prática. O que o povo tem feito, o que os líderes têm feito, na prática, o líder, ele tem exercido o ministério em verdade, ele tem dado toda a atenção às ovelhas, ele tem sido prestativo à necessidade do outro, à dor do outro, ou quando o outro que está debaixo da liderança dele precisa de alguma coisa, ele delega a um obreiro, delega a um voluntário. Oh, aquele irmão está precisando de ajuda, vai lá ajudar, vai lá orar. E ele, como líder, faz o quê? Fica sentado? Nós precisamos observar o ministério verdadeiro ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o ministério verdadeiro é fundado na graça, sem distorção da palavra do Evangelho, sem manipulação. E isso não só no que é dito, guardem isso, mas sim nas ações, na prática. Um verdadeiro servo de Deus, ministro do Evangelho, um verdadeiro líder, ele está disposto sempre a estender a mão para aquele que precisa, que está ali dentro da sua igreja. Precisamos ser fiéis e autênticos o tempo todo, mesmo quando a verdade nos custa algo. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Existe um preço para seguir o reino, para servir o reino, para servir a Deus, para seguir a Jesus. Existe um preço e nós precisamos estar dispostas a pagar esse preço para ter uma vida de paz na presença do Senhor. Olha o versículo 3, o que diz. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Olha como isso é forte. Vou ler de novo. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Quem é o Deus desse mundo, gente? É Satanás e seus demônios, né? Na minha Bíblia está até em D minúsculo. Na sua também tem que estar, tá bom? Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Versículo 5. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Aqui, olha só, o que Paulo diz aqui? A explicação que ele traz para nós. O Evangelho, ele não é obscuro. Não pode ter escuridão no Evangelho. O Evangelho é luz. Se Cristo é luz, o Evangelho é luz. Então nós precisamos enxergar a luz e não viver nas trevas. Mas muitos não o vê porque estão cegos espiritualmente por Satanás. Porque por estarem servindo a outros deuses, por estarem inclinados ao pecado, estão vivendo na escuridão. E se eles então estão servindo, a Satanás, eles não conseguem ver a luz. Entende? Porque estão cegos espiritualmente. É isso que os demônios fazem. Uma cegueira espiritual, ela envolve várias coisas que os demônios fazem em vocês, né? Em nós, no povo.
Cegueira espiritual vem de não conseguir ouvir uma pregação. Coloca água aqui para mim, por favor. Coloca água aqui para eu tomar, minha garganta está seca. Não ouvir, não conseguir ouvir é espiritual. Entende? É uma surdez espiritual que os demônios trazem. Surdez espiritual não te deixa conseguir ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, ouvir um louvor. A cegueira espiritual não deixa você conseguir ler, não deixa você ter concentração, não deixa você ter foco nas coisas que vêm de Deus. O cansaço em excesso, a preguiça, a exaustão mental, a exaustão do corpo, são os demônios que lançam flechas para que você se sinta cansada, exausta. É guerra todos os dias. Todos os dias nós passamos por guerra espiritual. Por isso nós precisamos todos os dias orar. Eu não estou com vontade, mas tem que orar. Eu estou sem força, mas tem que orar. Tem dias que eu também não tenho forças. Tem dia que a minha vontade é menor, mas a minha fé não pode acabar. Eu não posso entregar. Por quê? Porque é isso que os demônios querem. Que a gente pare, que a gente desiste. Então nós precisamos estar atentos para entender que o Evangelho não é obscuro. Não há trevas no Evangelho. O Evangelho é luz. Entende? E muitos não estão enxergando porque estão cegos, estão surdos espiritualmente. E nós precisamos ter esse discernimento para sair dessa vibração rapidamente, em nome de Jesus. Cristo é a imagem perfeita do nosso Deus, nosso Pai. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Mas os cegos espiritualmente não conseguem enxergar. A evangelização é também uma batalha espiritual por mentes e corações. Só o Espírito Santo pode remover o véu para que a luz brilhe. E como que isso é possível? A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer que o véu seja removido. Ela tem que buscar na presença, ela tem que encontrar. Vamos dar um exemplo. Você se apresenta para a pessoa, levando o Evangelho. E aí a pessoa sente o coração dela queimar por desejo de querer ver essa luz. E então ela reconhece o erro, se arrepende e deseja conhecer Jesus. E então o Espírito Santo vem sobre essa pessoa, remove o véu para que a luz comece a brilhar diante dela também. E ali, pouco a pouco, ela começa a buscar na presença de Deus, através da leitura da palavra, através da presença nos cultos, através de ouvir uma pregação. Ela começa a se aproximar mais, a buscar mais sobre Jesus, e com isso a luz começa a brilhar mais, porque esse véu só o Espírito Santo pode remover, porque o Espírito Santo vem, vai trazendo constrangimento, vai trazendo intimidação. É o Espírito Santo que faz isso. Nós não temos essa capacidade. Nós, pela misericórdia de Deus e pela presença do Senhor, nós levamos o Evangelho em verdade à pessoa. Entende? Então, a evangelização, o Evangelho, também é uma batalha espiritual por mentes e por corações. Porque um coração precisa estar quebrantado para viver o Evangelho. E uma mente sadia, limpa, longe do pecado. Porque quem vive em pecado vive em perturbação mental constante. Isso é uma verdade. E quem é perturbado da mente não consegue discernir nada que é do Senhor. Entende?
O versículo 5 é muito claro quando diz assim, ó: pois nós não anunciamos a nós mesmos, ou seja, a gente não pregamos para nós mesmos, nós pregamos para outros. Nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Então aqui, em outra tradução, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo aqui, ele enfatiza que o centro da pregação é Cristo e não o pregador. Presta atenção. O centro do evangelho é Cristo, não o pregador. O pregador nunca pode ser o centro. O centro é o Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca como servo do povo, não como senhor deles. Paulo se coloca como servo do povo. Eu sou servo. Eu não sou o senhor de vocês. Assim nós temos que ter essa consciência, que nós somos servos e a glória nunca é nossa, assim como a glória nunca é de quem está no púlpito. Todo aquele que quer tomar a glória de Deus para ele cai, tem queda, porque o peso das mãos do Senhor vem sobre ele. E isso é uma verdade que o Evangelho já traz. Sempre que nós estamos estudando, desde o início, nós já falamos várias vezes isso. A glória não é nossa. O Evangelho não é autopromoção e nunca será. O verdadeiro ministério exalta Cristo, não o homem. Um verdadeiro líder, ele sempre vai exaltar o Senhor, mas não da boca para fora, porque exaltar da boca para fora é muito fácil. É o que está dentro que se faz na prática. É na prática. É na prática que nós mostramos ao povo o verdadeiro evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. A liderança espiritual é serviço, não é dominação, não é dominar, não é prender o povo. Se o evangelho te traz liberdade, por que um líder prende o seu povo? Está errado, já está corrompido. Entende? Então precisa tomar cuidado, porque o Espírito Santo abandona o altar corrompido e quem sofre é o povo da igreja. Porque onde o Espírito Santo não está, o povo sofre, porque o líder está corrompido. Por isso nós, como filhas de Deus, precisamos ter discernimento espiritual. E o discernimento nós alcançamos buscando ao Senhor, jejuando, orando, nos entregando todos os dias, de todo o nosso coração, a serviço do reino. Olha o versículo 6. O Deus que disse que da escuridão brilhe luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. É muito claro. Então a luz brilha no rosto do Senhor Jesus Cristo, na face de Cristo. É uma referência à criação aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Entende? É uma referência à criação aplicada à nova criação espiritual. Deus iluminou os nossos corações. Vou ler lá para vocês o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: então disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. Entende? A luz. Esse versículo 6, a luz de Deus em nossos corações. Deus trouxe a luz. Então é uma referência à criação, à nova criação espiritual. Deus iluminou os nossos corações. A glória de Deus agora é vista em Cristo.
Ele é a revelação máxima. O Senhor Jesus Cristo é a revelação máxima. Entende? Agora nós estamos lendo o versículo 6 do capítulo 4. Mas eu citei Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse: haja luz. Então a glória de Deus é vista em Jesus Cristo. Essa é a revelação que nós temos. A salvação é um ato criador de Deus. Ele traz luz onde havia trevas, não é? Antes de haver luz, havia trevas na terra. Ela era sem forma e escura, e Deus trouxe a luz. Então, conhecer a glória de Deus é ver Cristo com os olhos da fé. Olhos da fé. É você orar, fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor Jesus. Se ver diante dele. Eu desejo que você veja a luz quando você ora. Eu desejo que você, quando orar, quando fechar os seus olhos em oração, eu desejo que você veja a luz se aproximando de você, como eu vejo. Parece uma lanterna. Busque a Deus de todo o teu coração. Deixa o Espírito Santo se aproximar de você de forma total. Deseje isso, busque, peça por isso, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 7. Meu versículo 7, 8 e 9 está grifado, tá bom? Para quem gosta de grifar. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Glória a Deus. Aleluia. Olha isso. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como os potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus, ou seja, Deus nos molda como é da vontade dele, porque o pote de barro é moldável. Glória a Deus por isso. Versículo 8. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Louvado seja o nosso Senhor. Olha o que Paulo traz para nós, através da palavra. Glória a Deus. O tesouro é o Evangelho e a presença de Cristo. Os vasos de barro são nossos corpos frágeis. O nosso corpo é frágil e nós estamos nas mãos do Senhor. A maior presença que nós podemos ter é a presença do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, da palavra revelada para nós. E o nosso corpo é o vaso de barro nas mãos do Senhor. Então, mesmo em lutas intensas, Paulo mostra que há um sustento divino invisível para nós. Há um sustento todas as manhãs na nossa vida e nós precisamos crer nisso. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Há um sustento invisível. Qual é o sustento? Todos os dias de manhã o Senhor nos abençoa com o sopro da vida de novo. Deus nos dá a misericórdia de um ânimo novo todas as manhãs. Quantas vezes nós levantamos arrastadas? Nós nos levantamos e logo, rapidamente ali, quando a nossa mente busca o Senhor, vem o ânimo novo, vem a força. E nós fazemos tudo pela misericórdia de Deus. É verdade que tem dia que nós estamos muito cansadas, mas o Senhor nos renova, Ele nos levanta, Ele nos sustenta.
e nós entendemos que tudo é pela misericórdia dele, mesmo em meio às lutas. O que é divino é invisível. O que vem de Deus, nós só conseguimos sentir. O que vem de Deus, nós só conseguimos viver porque é divino. É difícil explicar para quem nunca viveu. Deus escolhe instrumentos frágeis que fique claro, para que fique claro que o poder é dele. O poder é de Deus. Nós não temos poder sobre a nossa própria vida. E quando nós entendemos isso, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se derrama e a gente aprende que diante de toda turbulência é ao Senhor. Olha só, Jesus foi crucificado na cruz, não foi? A turbulência é o mundo, a turbulência, as ondas fortes, tudo que a gente passa aqui. E qual é o caminho que a gente busca? O que sobe. E se nós fizermos assim, não é a cruz? Entende? Olha só. Obrigada, Jesus. Olha só. Jesus não foi colocado na cruz. A cruz não é tudo de mais forte que representa para a nossa vida. Então entenda que em meio a qualquer dificuldade que seja, a maior turbulência que for, que você possa vir passar, a cruz. Eu ia pegar alguma coisa para representar, mas eu não tenho nada aqui. A cruz. O mundo. A parte mais curta e a parte mais longa da cruz. Vai para cima. Entende? É o nosso caminho. É o caminho que nós temos. É a Deus, não tem outro. Não tem outro acesso. É o Senhor, em pé. É o único caminho que nós temos. Jesus Cristo é o único caminho. E Ele deixou isso muito bem claro na cruz. Ele é o único caminho, a única porta. Ele é a verdade. Ele é a vida para nós. Ele é a vida. Obrigada, Jesus. As tribulações não são derrotas. Não entenda como uma tribulação sendo derrota. As tribulações são palco onde o poder de Deus se manifesta. Toda tribulação na sua vida, é para ser palco, para que a glória de Deus e o poder dele se manifeste, seja revelado, para que ele te levante através do poder dele. Amém? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não desista, não pare nunca, em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 10, o que diz? Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Aqui, nessa parte, essa parte fala sobre manifestando a vida de Jesus através de nós. A entrega total, a missão, a nossa missão, pode parecer morte para quem vive, mas gera vida para quem ouve. Olha como isso é forte aqui. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo.
a entrega total para a nossa missão de levar vida a outras pessoas. Pode parecer morte para quem vive, mas não é, porque ela gera vida para quem ouve. A vida de Cristo se manifesta em nós quando negamos a nós mesmos e vivemos para Ele. Então, por isso que fala morte. Por que morte? Porque quem não entende do Senhor Jesus, quem não vive para Jesus, entende que a vida que a gente tem é uma vida morta. Engano de Satanás para eles. Por quê? Porque o que eles vivem, sim, leva à morte e à destruição. Leva ao caminho da morte e da destruição. Porque estão inclinados no pecado e vivendo os prazeres do mundo, isso sim leva à morte. Mas nós estamos gerando vida. Nós estamos vivendo para Cristo e não para nós mesmos. Nós estamos vivendo para o nosso Senhor Jesus Cristo e não para os prazeres do mundo. Porque quem é cego espiritualmente acha que viver os prazeres do mundo é vida. Ah, isso sim é vida. Não, viver os prazeres do mundo, isso sim é vida. Grande engano de Satanás. Nós estamos vivendo a verdadeira vida, porque nós vivemos para Cristo. Nós estamos negando a nós mesmos e estamos vivendo para Ele, com Ele, por Ele. Amém? O ministério exige renúncias e sofrimento, e nós sabemos disso. Mas o fruto é vida abundante nos outros, é o maior fruto. Pensa sobre isso, o maior fruto é esse. É nós gerarmos vida abundante naquele que estava perdido. Aquele que estava perdido, nós estamos gerando vida nele. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Imagina você, através da verdade do Evangelho, levar a palavra a um que está perdido e esse ali se entregar e se render, entregar a vida a Jesus e ser salvo. Glória a Deus, toda honra e toda glória do Senhor. Pela misericórdia do Pai, Ele te usa para que você faça isso na vida de outros. Louvado seja o Senhor. Morte para o ego, vida para o próximo, entende? Essa é a equação do Evangelho encarnado. Morrer para si mesmo e levar a vida para o outro, por amor a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Olha o versículo 14 que diz: pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Olha como isso é lindo. Crer e falar com fé. A verdadeira fé nos impulsiona a falar. Aquele que carrega uma fé viva, ele não consegue ficar sem falar de Jesus. Então, se você carrega uma fé viva, você não consegue guardar só para você. Você tem a necessidade, a vontade de falar de Jesus para outras pessoas. Mesmo em meias dificuldades. Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo. Mas se você vê um outro sofrer, a fé que você carrega, ela te impulsiona a falar. Ela te impulsiona a levar vida para outros. Entende? Com Deus. Ela te impulsiona para que você derrame a palavra e o amor de Cristo. Porque você, levando o amor a outro, aquilo também te fortalece um pouco. Mas você está levando ao outro. Entende? Obrigada, Jesus. A certeza da ressurreição na presença do Pai sustenta o nosso ministério, sustenta a nossa fé, sustenta
aquilo que nós cremos na verdade do Evangelho revelada, sem distorção, sem ocultar verdade nenhuma. A fé que não fala, ela é uma fé adormecida. Se nós não profetizamos na nossa fé, ela adormece. A nossa esperança, ela é viva, porque nós cremos na ressurreição. Então a nossa esperança deve se manter viva sempre, todos os dias. Isso nos dá ousadia e propósito na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Olha o versículo 16 agora, o que fala sobre viver pela fé. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. Glória a Deus. É verdade. Mesmo no dia que o nosso corpo está cansado, o nosso espírito fala, vamos. É hora de continuar. Precisa levantar. Precisa continuar. É isso que o espírito fala para o nosso corpo cansado. Versículo 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Entendeu a mensagem? Tudo aquilo que nós vemos nesse mundo, coisas, dura pouco. E aquilo que nós não podemos ver, que é o que nós cremos, dura para toda a eternidade. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Olha só. Em outra tradução, o versículo 18 diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Então, mesmo com o corpo se desgastando, o nosso interior, aqui, se fortalece em Deus todos os dias. O sofrimento é chamado de leve e momentâneo, porque a glória futura é infinitamente maior. Por isso nós precisamos ser persistente, resistente. Precisamos estar firmados na presença do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, porque a glória futura é infinitamente maior. E o que nós passamos aqui, tudo passa. Já está falando, né? O que nós passamos aqui é do verbo passar, tudo passa. Olha como isso é inteligente. É do verbo passar. Eu passei por aquele sofrimento, hoje não passo mais. Estou passando por uma tribulação, amanhã não passarei mais. Entende? Então o Evangelho traz a verdade para nós, entende isso? Tudo que nós passamos é momentâneo. É isso que o Evangelho nos traz hoje. Nós precisamos estar com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso coração na glória futura. É isso que nos traz força, é isso que nos alimenta, é isso que nos mantém de pé. Devemos viver olhando para o invisível sempre, todos os dias, porque o invisível é o eterno. O que nós vemos é temporário. E o que não se vê, fé, eternidade e glória, é mais real do que tudo isso que nós podemos ver. Glória a Deus. Como é maravilhoso o Evangelho de verdade, não é? Como é maravilhoso quando nós conhecemos o Evangelho. É muito difícil cair. Quando a verdade do Evangelho é revelada, nós podemos até cair,
Mas a gente se levanta porque nós entendemos a verdade da palavra dita para nós aqui, ó. Meu, tá tudo grifado, porque a gente não pode se esquecer nunca disso. A verdadeira força espiritual vem de manter os olhos na eternidade e não na dor presente. Tudo passa, tudo passará, mas a palavra não. Não foi isso que Jesus disse? A minha palavra não passará. É sobre isso. Então, o que nós podemos aplicar do ensino de hoje na nossa vida, no que nós vivemos? Deus confia o Evangelho a vasos de barro. E nós somos vasos de barro. Eu sou vaso de barro, você também. Então, reconheça a sua fragilidade e dependa do poder de Deus. Se nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós somos dependentes do Senhor. E é isso que Ele deseja, que nós sejamos totalmente dependentes dEle. Então nunca se esqueça disso. Nós somos dependentes do Pai. Amém? Em nome de Jesus. As tribulações são oportunidades para revelar a vida de Jesus em nós. Então, se você está passando por alguma tribulação, se alguém passa por uma tribulação, nós precisamos encarar as nossas lutas como plataforma para que os outros vejam Cristo em nós, entende? Para que as pessoas olhem e falem, poxa, mas você passa por tanta luta. Obrigada, Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Hoje Ele está falando muito forte com todos nós. Se nós passamos por lutas, nós temos que ser como plataforma para que as pessoas olhem e falem, como pode? Como pode você ainda estar sorrindo com tudo isso que está acontecendo na sua vida? É porque Cristo vive em você. Porque não é o seu corpo físico só, é porque Cristo está aqui. Entende? Você carrega Cristo em você, então por isso existe essa força, essa luz, essa alegria, mesmo diante de todas as lutas, de todas as turbulências. É nas nossas tribulações que o Senhor Jesus se revela, para que os outros vejam o poder dele através da sua vida. E nós precisamos testemunhar com ousadia a nossa fé, porque a nossa fé nos impulsiona a falar. A nossa fé nos impulsiona a falar, então nós precisamos testemunhar com ousadia, mesmo quando tudo isso for muito difícil. Obrigada, Jesus. E nós precisamos ter perseverança sempre, 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 em nome de Jesus. Nós precisamos continuar firmes, pois há uma glória eterna sendo gerada em nós. E através dessa glória que nós geramos, nós edificamos a vida de outras pessoas, entende? Entende como o amor de Deus é lindo na sua vida? Como deve ser genuíno o amor do Senhor na sua vida? Nós precisamos continuar firmes, gerando glória eterna, não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. A nossa vida é toda do Senhor, é toda dele. O que nós podemos levar? O versículo 17 é muito claro quando diz assim, ó. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. É sobre isso. O Evangelho é poderoso demais para ser carregado por orgulho ou por autoconfiança. Deus escolheu vasos de barro, como eu e você, para que o poder dele aconteça sobre a nossa vida, para que o poder seja dele,
seja Ele, entende? Você é vaso, eu sou vaso. Assim Ele escolheu, para que o poder seja dele. Porque se um vaso de barro cai, ele quebra, não é? Mas o Senhor pode refazê-lo, não é? É assim que a palavra diz. Então, mesmo quando estivermos fracos, cansados ou sofrendo, nós precisamos nos lembrar sempre que há uma glória eterna sendo construída. Não podemos desistir. Não é hora de desistir. Precisamos viver com os nossos olhos fixos, não no que passa, mas no que permanece. Em nome de Jesus. Que nós possamos viver para o invisível, para o eterno, que é onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que está em Cristo. Precisamos ter fé, buscar viver no invisível, no que é eterno, o tempo todo. Em nome de Jesus, precisamos viver para Cristo. Amém? As coisas do mundo, elas servem para nos posicionar mais, cada dia mais naquilo que é eterno. As coisas do mundo sempre vai tentar nos trazer distração, apego, só que não, porque nós já entendemos que as coisas do mundo, elas são para nos trazer um conforto, para nos suprir as nossas necessidades que nós precisamos de todos os dias, necessidades físicas. Mas nós precisamos entender que as coisas do mundo nunca podem roubar o que é verdadeiramente de valor, que é a presença de Deus em nós, que são as coisas que vêm do céu. Amém? Em nome de Jesus. Que o nosso coração fique com essa palavra linda hoje guardada, que diz que o que pode ser visto dura pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a sua vida, que o seu coração nesse dia vai viver de uma forma diferente. O seu coração, a partir de hoje, ele vai queimar de uma forma que você vai ter mais ânimo, mais força para estar na presença do Senhor. Você vai ter mais fome e sede de buscar. Você vai sentir nessa oração agora do final essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E através do toque que Ele vai fazer no seu coração, você vai desejar buscá-lo. E com isso você vai começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Através da presença dEle. Através do direcionamento que o Espírito Santo vai trazer. Você vai sentir na sua mente, no seu coração, o seu corpo vai sentir paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu peço ao Senhor agora, meu Deus, que envie os seus anjos, ministradores do Evangelho agora, aonde estiver cada uma das suas filhas e dos seus filhos, meu Pai, que estão presentes aqui agora, buscando da palavra do Senhor, da revelação, Senhor, da verdade do Evangelho, através da Tua palavra, Pai. Anjos do Senhor, em nome de Jesus,
toquem no topo da cabeça de todos que estão aqui agora, através do poder do Espírito Santo de Deus. Está sendo derramado agora sobre a sua vida uma porção transbordante de paz, que vai enchendo a sua mente, tocando em todos os compartimentos da sua mente, consciente, inconsciente, subconsciente. Toda a parte do seu intelecto vai sendo tocada agora e vai se enchendo de paz, a paz que o Senhor Jesus prometeu, que excede todo entendimento. Recebe essa paz. O Espírito Santo de Deus, na presença dos anjos do Senhor, estão te enchendo de paz agora. Todo pensamento acelerado vai saindo, vai deixando essa mente agora, em nome de Jesus. E essa paz chega até o seu coração. E o seu coração sente o toque do Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Te canta Rabaiaxi. Obrigada, Espírito Santo. A sua mente vai clareando agora. A luz da presença vai se aproximando. E você consegue ver essa luz em nome de Jesus. Busque por essa luz. Busque ver essa luz. Ela está diante de você, está sobre você. O Espírito Santo de Deus é uma luz poderosa, está sobre você. Veja. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória, glória, glória. Glórias ao Senhor. Eu declaro que toda treva sai da tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que essa luz transborda em você e te preenche por completo. Todo compartimento vazio da sua alma está sendo preenchido agora pela paz do Senhor Jesus, pela luz que vem do trono de Deus, da face de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor leve a verdade do teu evangelho sobre a vida de todos os seus filhos e filhas, meu Pai, que estão aqui. Em nome de Jesus, que o lar deles, Pai, sejam transformados. Que essa luz, Senhor, que o Senhor está colocando dentro de cada um, seja, Senhor, o combustível da lamparina. Lamparina que se manterá acesa todos os dias, Pai, dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro vida restaurada na presença de Cristo sobre a sua vida. Eu declaro que você está sendo levantada na presença do Senhor Jesus. Eu declaro que você está sendo restaurada, revigorada, recebendo novas forças, novas energias. Suas células estão sendo revigoradas em nome de Jesus. A sua fé está sendo aumentada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor de Cristo por você transborda em você. E esse transbordo deve ser derramado diante de todo aquele irmão ou irmã sua que precisa da palavra, que precisa sentir esse amor. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua vida é do Senhor, que você é um vaso nas mãos de Deus, para que Ele, através da sua vida, demonstre o poder que é somente dele e a glória que é somente dele. Pai, coloca sobre todos nós agora uma nova armadura. Uma armadura, Senhor Deus, envolvida pelo sangue de Cristo. Envolvida, Senhor, pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, fogo. Fogo de volta dessa armadura, em nome de Jesus. O fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que derrete todo o dardo inflamado que vier em nossa direção. Toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus.
Coloca, Pai, sobre nós um novo capacete da salvação, que blinda toda a nossa mente, que blinda os nossos pensamentos. Coloca, Senhor, sobre nós uma nova couraça da justiça que protege o nosso coração e os nossos sentimentos. O novo cinturão da verdade, bem ajustado, para que nós possamos viver na verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Calça em nós, Senhor, novas botas do Evangelho, que por onde caminharmos, Senhor, fique rastros da Tua palavra, do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Em uma das nossas mãos, Pai, dai-nos o escudo da fé, porque a nossa fé vai fazer com que todo dardo inflamado do inimigo bata em retirada, em nome de Jesus, porque havendo fé nós cremos na eternidade, nós cremos, Senhor, no invisível, nós cremos na proteção divina que nós recebemos, que vem do Senhor, em nome de Jesus. E na outra mão, Pai, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, que é aquilo que sai da nossa boca, Senhor. Ah, Senhor Deus, essa espada que nos dá toda a verdade do Espírito, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós estamos revestidas de poder. Estamos revestidas, Senhor, do Teu poder e prontas para viver esse dia de hoje, totalmente dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, meu Deus. Nós confessamos isso. Confessamos que não podemos fazer nada sozinha. Nós não podemos, Pai. Tudo é o Senhor. Em tudo nós dependemos do Senhor. E declaramos que toda honra e toda glória é Tua, Pai. E nós estamos aqui reunidos em unidade, em concordância, na verdade da palavra, para exaltar o nome do Senhor e declarar que o Senhor é santo, 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 santo. E toda glória é do Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Nós te damos glória, Pai, e te daremos para todo sempre. Pai, é isso que eu oro e te peço nessa manhã e declaro sobre todos nós que o Teu poder e que a Tua glória é o que nos dá força, é o que nos fortalece. E eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada, Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus. Eu peço que o Senhor Deus se faça presente na tua vida nesse dia de hoje. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te dando todos os caminhos por onde você deve seguir. Não só caminhos de passos, mas caminhos de palavra, de atitudes e ações, em nome de Jesus. Que você sinta o agir de Deus na sua vida e que você deseje de todo o seu coração viver em Cristo, viver por Cristo, porque nada vale a pena se não for as coisas que vêm do governo de Deus para nós. Não vale a pena viver intrigas, não vale a pena carregar falta de perdão, não vale a pena viver de amargura, não vale a pena carregar orgulho, não vale a pena querer ser melhor que os outros, não vale a pena sentir raiva de alguém, não vale a pena ficar sem conversar com pessoas que nós amamos, não vale a pena deixar de sorrir por algo que não foi bom que aconteceu. Não vale a pena viver de cara fechada e amarrada. Não vale a pena fazer tudo isso
é levar alegria para Satanás e seus demônios e entristecer o coração do nosso Pai. Não faça isso. Queira viver de forma que você leve alegria a Deus e que o Senhor Jesus olhe para você e olhe para você e pense: valeu a pena, valeu eu entregar minha vida naquela cruz por amor a Ele, por amor a ela. Eu amei a todos, então todos devem viver de forma por Jesus, amar a todos, sem distinção, buscarmos vivermos em alegria. Qual motivo você tem para não viver em alegria? Qual motivo? Por que não sorrir hoje? O que te impede de sorrir hoje? O que te falta? Pense que existem pessoas que não têm nem metade do que você tem. Tem pessoas que não têm a saúde que você tem. Tem pessoas que não têm a presença de Deus como você tem. Então, se você tem a presença, por que você não sorri? Se você está se sentindo sufocado por alguma coisa, olha para o céu. Lembra quando a gente era criança, que a gente deitava no chão e ficava olhando as nuvens? Faça isso. Só porque você cresceu, você não pode mais olhar para o céu? Põe uma cadeira. Se você não tem uma cadeira que te deixa olhar para o céu, deita no chão. Conversa com Deus. Se encha dele. Nós precisamos aprender que homem nenhum nos enche. Amizade nenhuma nos preenche. Dinheiro nenhum nos preenche. Nada desse mundo nos preenche. Somente Deus nos preenche. Comer demais só prejudica a tua saúde, não te preenche. Muitas pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus, que é aquilo que nos sacia, come. Nunca vai se sentir satisfeita e com isso prejudica o corpo, prejudica a saúde. Somente em Deus nós encontramos o que nós estamos procurando. Então, por hoje, se passou pela sua mente que você está cheia, que você está cansada, faz isso. Olha para o céu. Conversa com Deus. Confessa suas fraquezas. Nós somos vasos de barro. Barro não é resistente. Não está escrito que nós somos que nós somos vaso de ferro. Não. Está escrito que somos vasos de barro. E o barro quebra. É moldável. E nós precisamos ser assim. Ontem à noite, eu não sei se meu esposo está aqui ainda. Ontem à noite eu falei assim para ele: eu quero ir ali no parquinho. Tava ventando muito aqui na minha cidade. E eu falei para ele: eu quero ir ali no parquinho. Eu preciso pisar na areia. Eu preciso caminhar na areia. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir a força que Deus coloca em toda a criação. E o que eu tinha aqui era areia, eu não tinha um montante de terra, porque se eu tivesse eu tinha que pisar na terra. Às vezes nós só precisamos disso, tirar o chinelo e botar o pé na areia fofa, e caminhar conversando com Deus. Entende? Pisar na grama, descalço, não de sapato. Deitar no chão e olhar o céu. Sair um pouco do compartimento quadrado, de dentro de uma empresa, de uma sala de trabalho,
ou de dentro da sua casa mesmo. Entenda que é nessa hora que o Espírito Santo fala muito com você. São nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples. Caminhar. Calça um tênis. Coloca um fone de ouvido. Coloca um louvor e vai caminhar. Eu não tenho hábito, mas começa. Começa sozinha, você e Deus. Não precisa de pessoas. Porque se for para você caminhar com uma pessoa, para a pessoa ficar fofocando, é melhor que ela não vá. Se for para você chamar alguém para a pessoa ficar falando mal da vida do outro, é melhor você ir sozinha. Porque aí Deus fala com você. Amém? Em nome de Jesus. Viva isso hoje. Se propõe a viver isso nos próximos dias, se você não conseguir viver hoje. Busque o Senhor. Quando criança a gente não sentava e ficava achando graça das árvores balançar as folhas. A gente não achava lindo, ficava procurando o passarinho. É sobre isso. Busque a presença do Senhor nas coisas que o mundo não pode mostrar. Nas coisas que o homem não tem o poder de nos mostrar. Busque. E viva o Evangelho de verdade. Não aceite nunca uma palavra torcida, uma palavra distorcida. Não aceite uma palavra oculta. Hoje, quem está aqui desde o começo, quando ouve uma palavra distorcida no altar, já reconhece. Porque não fui eu que fiz, foi o Senhor Jesus que revelou. Eu não faço nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder de fazer nada. Quem faz é o Senhor, é tudo Ele que faz. Você e eu só abrimos a nossa boca para que o Senhor fale. Amém? Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que seja um dia transbordante. E eu gosto muito de receber o testemunho de vocês. Porque quando eu oro, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito no individual de cada um de vocês. Amém? Recebam o meu abraço. Em nome de Jesus. E fiquem na presença dEle durante todo esse dia. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.